Kingdom Hearts sem Disney é algo realmente bom pra franquia? Embora pareça ser uma pergunta meio idiota para algumas pessoas, existe um motivo e na realidade é algo que é bem comentado entre os fãs de Kingdom Hearts desde o terceiro jogo. Talvez a franquia precisasse ter menos Disney e mais só Kingdom Hearts. Mas por que muitas pessoas falam isso? Bom, muitas pessoas alegam que muitos mundos da Disney na realidade não são importantes para nada no desenvolvimento da história e dos personagens já fazem um bom tempo. Até se tornou popular na comunidade de Kingdom Hearts falar Disney Filler, que é justamente os mundos da Disney não tem impacto nenhum para a progressão da história original. Enquanto outras pessoas alegam que não é bem assim e que na realidade tem muitos mundos da Disney onde eles desenvolvem sim os seus personagens principais. Mas é por que como as pessoas começaram a falar tudo isso? Como eu disse, por causa de Kingdom Hearts 3 e possivelmente isso começou por causa do mundo de Frozen, onde realmente parece um mundo onde nada evolui e simplesmente parece que o mundo tá ali só porque ele precisava estar ali. Mas a pergunta é, isso é normal nos jogos de Kingdom Hearts? E a resposta é muito simples, obviamente que não. Em Kingdom Hearts 1, para quem não sabe, para quem não se lembra, a maioria dos mundos da Disney, claro, não são todos, mas a grande maioria deles tinham conteúdo um pouquinho a mais sim, que desenvolvia o Sora na história do jogo. Kingdom Hearts 1 acho que é o jogo onde os mundos da Disney são os mais importantes envolvendo a narrativa do que os outros jogos em si. Então você tinha alguma coisa que dava algo a mais da história dos mundos, da história do universo de Kingdom Hearts, e ainda assim tinha mais ali informações de onde estava Kairi, de onde estava Riku, enquanto o Sora estava explorando indo atrás de seus amigos. Então, mesmo quando ele não encontrava nada envolvendo eles, tinha algo que ele aprendia para ele mesmo. Então o Sora se desenvolvia nos mundos da Disney, ou seja, eles eram muito importantes. E é claro que você tinha mundos onde a história se desenvolvia muito mais, como por exemplo, no mundo do Peter Pan, onde a história é basicamente essencial. O Riku aparece, mostra a Kairi e um monte de coisa. Praticamente sempre tinha uma coisinha a mais ali nos mundos que desenvolvia o Sora na jornada dele com os amigos e pelo objetivo dele. Enquanto em Kingdom Hearts 2, a gente mantinha isso, só que um pouquinho menos, só que tinha ainda muita coisa que desenvolvia o Sora. O Sora estava atrás do Riku e estava atrás da organização. Então praticamente todos os mundos da Disney, o Sora ia falar da organização pro pessoal do mundo da Disney e também perguntavam se tinham visto o amigo dele. E o melhor exemplo disso é justamente o mundo da Bela e a Fera. Não pode esquecer que o Xaldin é o principal motivo do porquê o Fera tá totalmente estranho daquele jeito desde o primeiro minuto que a gente pisa lá. Ou seja, os membros da organização estão tendo um efeito muito grande nos mundos ali. Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 2 a gente tinha muito disso de os mundos da Disney não são somente fillers, eles estão colocando ali algo a mais sim na narrativa. Claro, não são todos os mundos. Tem um mundo ali, tipo Pequena Sereia, que basicamente não são importantes. Enquanto em Kingdom Hearts 3 a gente não teve isso no mesmo impacto, algumas pessoas afirmavam. Eu acho que, pra mim, pelo menos, estava meio a meio. A gente tá num ponto onde mundos da Disney estão com uma história muito menos interessante do que a própria história do Kingdom Hearts. Antigamente, Kingdom Hearts era uma história mais misteriosa, a gente não sabia pra onde a gente ia ir com o Sora e o Donald e o Pateta. Hoje em dia, a gente sabe para onde a história tá indo e a gente quer justamente ter conteúdo dessa história que está sendo trabalhada e basicamente os mundos da Disney não estão conseguindo se sustentar sozinho. E muitas dessas histórias que estão no mundo da Disney estão realmente muito desinteressantes, como a história de Frozen, por exemplo. Teve muita gente que também não gostou do mundo do Big Hero 6 e basicamente fala que os únicos mundos da Disney que são muito bons em Kingdom Hearts 3 justamente os mundos dos filmes da Pixar. Até porque quem participou do roteiro desses mundos foram os roteiristas originais de Toy Story e de Monstros S.A. Ou seja, o conteúdo ali é bom de verdade porque os roteiristas participaram realmente ali da história desses mundos. E quando tem a participação do Young Xehanort e do Vanitas nesses mundos, pra mim é onde fica a cereja do bolo, porque tem coisa da história e são coisas da história que são muito bacanas. E também a gente tem a cena do Woody humilhando o Young Xehanort. Ou seja, coisas que só acontecem em Kingdom Hearts. Mas muita gente quer que foque mais na história, que a gente tenha mais conteúdo de Kingdom Hearts. Pra mim, na minha humilde opinião, eu acho que a gente tem que ter o melhor dos dois mundos. A gente tem que ter sim os mundos da Disney, porque eles fazem parte do que é Kingdom Hearts. E a segunda coisa é, Kingdom Hearts tem que colocar mundos de Kingdom Hearts mesmo. Os mundos favoritos normalmente de muita gente são mundos como Twilight Town, Hollow Bastion e Traverse Town, que são literalmente mundos que unem o melhor das duas coisas. Você tem Disney e Final Fantasy. Literalmente, Hollow Bastion, Kingdom Hearts 2. O tio Patinhas começando uma sorveteria para ter novos negócios no local, enquanto o Guinho, o Luizinho e o Zezinho estão trabalhando em lojas que são do tio Patinhas, enquanto a gente tem ali a galera de Final Fantasy fazendo a segurança do local, já que eles moram naquele mundo. Ou seja, você tem as duas melhores coisas ali nesse mundo. E você também tem Twilight Town, que não tem tanta coisa da Disney, mas em Kingdom Hearts 3, por exemplo, a gente descobre que o tio Patinhas decidiu levar o mundo de negócios
filhos dele pra Twilight Town, construir um restaurante. E quem é o cozinheiro do Tio Patinhas? Justamente o personagem de Ratatouille. Tem ali, obviamente, a galerinha ali de Final Fantasy e de Twilight Town. Ou seja, o que a gente vê? Que basicamente os melhores mundos de Kingdom Hearts são justamente o que unem as duas coisas: os personagens da Disney e os personagens de Final Fantasy, ou no caso, personagens também que são originais da história da franquia Kingdom Hearts. Eu acho que é isso que deixa esse jogo tão mágico e possível, são justamente as combinações e crossovers malucos que a gente pode ter. Então, sim, a história de Kingdom Hearts, quando ela se desenvolve, é só a gente olhar para Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3, que a história é simplesmente muito boa, mas a gente percebe que também em alguns jogos de Kingdom Hearts os mundos da Disney são inúteis. O melhor exemplo seria Chain of Memories, que basicamente esses mundos são inúteis. Se você literalmente esquipar as cutscenes dos mundos da Disney, praticamente você não vai perder nada. E infelizmente isso é verdade justamente pelo que acontece no final do jogo. O Sora vai recuperar as memórias originais dele, então as memórias que ele teve em Oblivion sobre os mundos da Disney são completamente descartáveis. O único conteúdo realmente que faz as pessoas se interessarem ainda é o que está acontecendo com o Sora no Castle Oblivion, quando ele encontra o Marluxia, quando ele encontra o Larxene. Esses são os conteúdos realmente que fazem o jogo andar, diferente dos mundos da Disney. Mas eu ainda acho que o que faz ser Kingdom Hearts é Disney, e precisa ter isso, porque se você não tem isso, você basicamente tira algo que é a essência da franquia, querendo ou não. Eu acho que eles precisam colocar mais coisas da Square também, e basicamente parece que o único principal motivo de a gente não ter esse conteúdo ainda não é a Disney, e sim o próprio Nomura, já que o próprio Nomura, basicamente, os únicos personagens de Final Fantasy que ele coloca nesses jogos são basicamente personagens que foram criados por ele. Eu entendo que os personagens mais populares de Final Fantasy são do Nomura, isso é basicamente não tem pra onde a gente ir. Cloud, Sephiroth, Squall, Tidus, Light, o Noctis, esses personagens são os personagens mais populares de Final Fantasy em questão de visual, em questão seja de visual ou de popularidade, as pessoas realmente saberem quem são esses personagens, todos eles são do Nomura. Então eu entendo que ele vai utilizar esses personagens populares porque são praticamente todos dele, mas o único personagem de Final Fantasy que não foi criado pelo Nomura, que apareceu nos jogos da franquia, foi o Vivi de Final Fantasy IX. Todos os outros foram criados pelo Nomura, o que dá muito a entender que o único conteúdo que ele coloca ali de Final Fantasy foi conteúdo que ele colocou à mão. Eu acho que ele deveria colocar outros personagens ali da história, fazer talvez um novo mundo de Kingdom Hearts ali com coisas de Final Fantasy. E basicamente ele tá meio que fazendo isso com Verum Rex, já que Verum Rex é Final Fantasy Versus 13. E Kingdom Hearts 4 vai ter muita coisa disso. Mas aí fica a questão, Kingdom Hearts 4 vai ser mais Final Fantasy Versus 13 ou vai ser realmente um Kingdom Hearts de verdade? Eis a questão, ou ele vai ser o melhor dos dois mundos, ele vai ser as duas coisas ali. Enfim, só o tempo dirá o que a gente deve esperar. Mas ainda assim, no final do dia, é bem óbvio que, pelo menos pra mim, Kingdom Hearts precisa sim ter esse conteúdo da Disney. E sempre vai precisar. É isso, gente. Obrigado por terem me escutado até aqui e até a próxima.